Oi, meu nome é Erlan Tostes e eu queria te ajudar a entender a sua Bíblia. A Bíblia Sagrada não tem esse nome à toa. Ela é sagrada e está escrito até na capa isso. Mas além de sagrada, ela também possui uma estrutura literária, como outros livros. Dom Casmurro é um romance do Machado de Assis. O Senhor dos Anéis é uma fantasia do Tolkien. Mas a Bíblia, se alguém perguntasse pra você qual que é o gênero dela, alguns diriam, é um livro sagrado, é um livro sobre leis, é um livro sobre conduta, sobre norma, é um livro sobre Deus, é um livro de teologia. Eu diria que a Bíblia é um livro de amor. Essa narrativa que foi criada desde o Gênesis e se encerra no Apocalipse, ou melhor, o seu encerramento está descrito no Apocalipse, pois o esperamos até hoje, é uma história de um Deus que cria sem necessidade, que por sua natureza amorosa é expansiva e compartilha de seu ser através de sua criação. Deus ama tanto a sua criação que ao criá-la vê que é bom, coloca ali o homem uma imagem e semelhança de si mesmo, ou seja, um reflexo de seus atributos, de suas características. E nós, como seres humanos, temos esse papel de levar ao mundo a imagem de Deus, o reino de Deus. Mas nem tudo são flores. Já na página 3 da Bíblia a gente encontra uma história que não é muito legal. Uma história de tentação, pecado e queda. Um momento ímpar na história humana em que, infelizmente, os nossos primeiros pais pecaram, entregaram-se à tentação de autossuficiência, de poder legislar, de poder ser como Deus, de render-se ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Este ato separa o homem de Deus. O apóstolo Paulo posteriormente escreve que nós somos separados, carecemos da glória de Deus. O ser humano naturalmente está separado, apartado, em guerra com Deus. Alguma coisa deveria acontecer para restaurar essa união. O Deus que por amor criou, por amor também proporcionou um plano de salvação. Um plano em que envolvia o nascimento de um menino, de um filho de uma mulher, que pisaria a cabeça da serpente e resolveria de uma vez por todas o problema do mal. Essa semente da mulher teria o seu calcanhar mordido pela serpente, mas esmagaria-lhe a cabeça. Tudo isso a gente encontra ainda na página 3 da Bíblia. Depois a gente vai vendo que existem descendentes, os homens vão se multiplicando, os seres humanos vão crescendo e populando a terra, mas infelizmente devido ao seu estado pecaminoso, o homem acaba se corrompendo de tal forma que chega num nível em que Deus diz basta. Deus elege um dos descendentes de Adão e de Eva, chamado Noé. Diz a ele que ele deve construir uma arca para guardar e salvar os animais, e haverá um dilúvio na terra. Toda a raça humana é destruída, a parte de Noé, sua esposa, seus 3 filhos e 3 noras. Deus faz uma aliança com Noé, diz a ele que não haveria mais destruição com água. O seu filho Sem é aquele que gerará o escolhido para gerar a nação de Israel. Israel é muito importante para a história da Bíblia, porque se você abri-la aleatoriamente em qualquer página, ou a história se passa em Israel, ou é um israelita que está tendo a sua história contada enquanto está escravizado em outra região, ou está indo em direção ou veio de Israel. Mas a nação de Israel ainda não havia sido construída. Deus elege Abraão. E Abraão é a pessoa que ouve a voz de Deus, obedece e começa uma jornada em direção a uma terra prometida, em direção a uma promessa, em direção a uma bênção. E essa bênção, ela abrange todos os povos e chega até nós até hoje. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Deus promete que a descendência de Abrão seria como as estrelas do céu, a areia do mar, ou seja, incontável, numerosa. E é por isso que é muito estranho quando nós vemos que Sarai, posteriormente muda para Sara, era estéril e ela não poderia ter filhos. O mesmo ocorre com o filho que nasce deles, Isaac e Rebeca, e Rebeca também era estéril. O mesmo ocorre posteriormente com Jacó e Raquel. Raquel era estéril. Essa repetição da esterilidade nas matriarcas, nas esposas dos patriarcas de Israel, é um sinal muito claro de que quem está no controle da geração, da germinação desse povo é o próprio Deus. Não é esforço humano, não é uma porventura, não é uma consequência, não é obra do acaso. Se você olha o primeiro livro da Bíblia, até o capítulo 11 dele, é uma história do mundo inteiro. Do capítulo 12 para frente é uma história particular, a história de uma família que vai gerar a bênção para todos os povos. Novamente, nem tudo são flores. Um dos descendentes de Abraão, chamado Jacó, tem seu nome mudado para Israel. Israel tem filhos que
não se dão muito bem uns com os outros e acabam vendendo seu irmão para mercadores. Eles o levam para o Egito e o Egito passa a ser o palco dessa história. É lá no Egito em que José prospera, José torna-se governante, seus irmãos vão para o Egito, fazem morada ali, mas infelizmente um novo governante, um novo faraó surge, acaba escravizando o povo, que passa 4 séculos ali. Todo o sofrimento do povo é levado em consideração pelo próprio Deus, que levanta novamente um homem chamado Moisés para tirar o povo de lá. Moisés é levantado, tira o povo do Egito, a gente conhece bastante, tem muito livro e filme sobre isso, e Deus acaba entregando uma aliança escrita para Moisés e para o povo, que a gente conhece como os 10 mandamentos. Estes são os 10 primeiros de uma lista de mais de 600 mandamentos que Deus entrega para o povo hebreu. Mas existe uma jornada no deserto, o povo não compreende novamente o que está acontecendo. Vocês pararam para perceber o livramento que está ocorrendo no Êxodo? Deus livra o povo de uma destruição, de uma aniquilação, de um genocídio que provavelmente ocorreria no Egito. Afinal, o próprio faraó ordena que os meninos hebreus sejam mortos. Existe uma agenda demoníaca que quer impedir o nascimento do Messias, mas a gente sabe que essa história não termina assim. O povo continua sua trajetória no deserto até chegar finalmente em Canaã. Liderados por Josué, eles entram em Canaã, após muitas batalhas conquistam a terra e dividem-se em tribos. Começa então o período dos juízes. Se você abre a sua Bíblia, você vai ver que tem muitas histórias interessantes. São heróis que são levantados por Deus para livrar Israel de inimigos. Infelizmente, o povo de Israel estava sendo oprimido pela sua própria desobediência, né? É uma consequência causada pelos seus atos contrários a Deus. Existe um refrão no livro dos Juízes: cada um fazia conforme era bom aos seus próprios olhos. O resultado não é nada bom. Ocorre uma guerra civil, quase que a tribo de Benjamim é destruída. Irmãos lutam contra irmãos, querendo matar os próprios irmãos, uma coisa terrível. O último dos juízes é Samuel. O povo rejeita a Samuel e quer um rei. Portanto, começa a monarquia em Israel. O reinado unificado possui Saul, posteriormente Davi e Salomão, como os reis que reinaram em Israel nesse período. Davi é o principal personagem dessa história, um homem segundo o coração de Deus. É bem verdade que em sua família não houve muita sabedoria. Davi não soube administrar sua casa muito bem. Infelizmente acabou cedendo às tentações, assassinou Urias, tendo um filho bastardo com Betseba. Entretanto, Deus é um Deus de aliança, é um Deus de amor. Lembra que essa história é uma história de amor. E Deus faz essa aliança com Davi, dizendo que será o descendente de Davi, aquele que reinará eternamente pelos séculos dos séculos. A história da Bíblia continua, dessa vez agora com o reino dividido, porque o filho de Salomão não foi muito sábio, seguiu conselhos errados e acabou por dividindo o reino. Agora a gente tem reino do sul, reino do norte, Israel e Judá. E onde você encontra essa história? Nos 2 livros de Reis e nos 2 livros de Crônicas. A gente percebe uma lista de 18 reis no sul, de 20 reis no norte, e que pouquíssimos no sul fizeram o que era bom aos olhos do Senhor, e que nenhum no norte fez o que era reto e justo aos olhos do Senhor. A gente percebe que uma sucessão de decadência moral e espiritual ocorre no reino de Israel, o que leva o reino do norte a ser deportado e assolado pelos assírios. Posteriormente, o reino do sul também vai ser destruído pelos babilônios. Ocorre agora um período de deportação, de escravidão, onde o povo vai ser levado como cativo. Então a gente vai vendo que os profetas que foram levantados para orientar os reis e foram ignorados por muitos dos reis de Israel e de Judá, agora escrevem sobre um período de exílio na Babilônia, um período em que há muito sofrimento. Existem salmos que são escritos nesse período com saudade da terra. Uma coisa que não foi dita, a gente vai voltar rapidão. Deus passa a ser presente com o povo, não mais através de relâmpagos e montes fumegantes, mas dentro de um tabernáculo, que era uma espécie de templo móvel. Depois disso, já no período da monarquia, é construído um templo. Salomão constrói esse templo. E meio que Deus muda de endereço novamente, sai do tabernáculo e vem agora para o Santo dos Santos, que fica dentro do santuário. Infelizmente, esse santuário é destruído pelos babilônios e o povo sofre muito com isso. Lendo os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, a gente percebe como que é importante para o povo de Israel a questão do templo, a questão da morada, da casa de Deus, da presença de Deus.
física e visível para eles. Infelizmente, com o cativeiro, isso foi impossível de acontecer. Porém, há uma profecia de retorno do cativeiro. O povo voltará para a sua terra. E é o que ocorre. Após os 70 anos de exílio, o povo volta. O rei Ciro, persa, envia o povo novamente e dá autorização para que haja uma reconstrução. E a gente vê isso com Esdras e Neemias. E a gente vai percebendo nos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, alguns trechos em que ocorre profecias sobre a restauração do templo, profecias sobre a segunda casa, profecias sobre um tempo futuro onde o Espírito de Deus habitaria no próprio ser humano. Isso é fantástico. E ocorre mais ou menos aí uns 400 anos entre o final do Antigo Testamento, nessa folha em branca que tem entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tem mais ou menos uns 4 séculos. E esses 4 séculos são pavimentados por várias mudanças de governos sobre Israel. O Império Persa, ele cai perante o Império Greco-Macedônio, né? Alexandre o Grande, o grande nome que conquista e acaba por governar o Oriente e o Ocidente, então conhecido. Mas Alexandre morre muito cedo e seus 4 generais assumem esse império. O Império Grego acaba por entrar em vários conflitos internos e a nação de Israel, que estava sendo governada por um dos generais, acaba tendo o governo de outro que não é tão legal. O nome dele era Antíoco Epifânio. Ele foi o profetizado por Daniel como uma abominação da desolação, aquele que traria uma abominação terrível para a nação de Israel. E foi o que aconteceu. Ele fez sacrifícios terríveis, profanações terríveis no templo, e houve uma revolta por conta disso. E a gente descobre isso por conta do livro histórico dos Macabeus. É muito útil para a gente conhecer a história que ocorre nesse meio tempo entre os 2 testamentos. Então, finalmente, o Império Grego cai e vem o Império Romano, e a gente já conhece essa história, porque Israel passa a ser uma província do Império Romano. E é muito interessante como há uma pavimentação da história. Existe uma língua única que os gregos deixaram, que foi o grego. Existe o conceito de estradas que os romanos criaram, que pavimentou literalmente o caminho para se espalhar uma nova mensagem. Existe o conceito de sinagoga, que foi trazido, bom, a tradição atesta que Esdras e Neemias são quem começam os conceitos de sinagogas, né, que são locais específicos criados para uma congregação judaica, que vão sendo espalhados por todas as nações para que a cultura judaica não morra. Então a gente vai vendo que uma série de coisas prepara o terreno para a chegada do Messias. E o Messias finalmente nasce. E quem é agraciada para receber o Filho de Deus em seu ventre é Maria, uma jovem virgem prometida em casamento a José. A história a gente conhece. Ela dá à luz a Jesus, mas novamente existe toda uma movimentação diabólica para que impeça o nascimento do Messias. Herodes manda assassinar todos os bebês, todas as crianças com menos de 2 anos, e Maria tem que fugir para onde? Para o Egito novamente. Esse menino que nasce se chama Jesus, Yeshua, o Senhor é a salvação. Ele é aquele que nasce para pisar a cabeça da serpente. Ele tem um ministério lindo, maravilhoso. Ele cura pessoas, faz paralíticos andarem, faz cegos enxergarem, faz surdos ouvirem. Ele anuncia o reino de Deus que chegou para todas as nações. E finalmente ele acaba sendo morto. Por quê? Porque maldito é aquele que é pendurado em um madeiro. Jesus se faz maldito, se faz maldição, apesar de não haver um pingo de pecado em seu corpo, apesar de não herdar o pecado original de Adão, apesar de não ter uma inclinação ao pecado, apesar de não ter culpa alguma, ele é o Cordeiro de Deus que é sacrificado em favor daqueles que recebem-no como Senhor e Salvador. Ele é o Senhor, ele é o próprio Deus encarnado, aquele que se fez carne, habitou entre nós, nos deu graça, verdade, resplandeceu a sua luz. Ele é aquele que é a manifestação perfeita do amor do Deus Criador, do Deus que faz alianças, do Deus que elege, do Deus que salva, do Deus que cura. Ele é o Cristo. E em sua morte, a vitória, pois a ressurreição de Cristo atesta a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado. E todo aquele que nele crê
não perece, mas tem a vida eterna. Jesus, após 40 dias de ressurreto, ele sobe aos céus. Os seus discípulos olham para cima, mas não há mais necessidade de olhar para cima, pois há uma promessa de que ele enviaria o Consolador, aquele que estaria conosco, aquele Paracleto, aquele que nos ajudaria, que nos lembraria as palavras que nos ajuda a orar. E isso ocorre no dia de Pentecostes, que é uma data muito significativa, é uma data que lista 50 dias depois da Páscoa, que é um período que aponta para o sacrifício de um Cordeiro perfeito. E depois desse sacrifício, Deus novamente muda de endereço. Ele estava no tabernáculo, mudou para um santuário e agora ele muda de endereço, atualizou o endereço dele lá nos Correios e colocou o endereço dele dentro de nós, dentro da sua igreja. A igreja nasce como a casa de Deus e cada cristão é receptáculo, é sacerdote, é aquele que está imbuído do Espírito Santo de Deus, ungido pelo próprio Deus para levar a todas as nações esse evangelho da graça. Existe uma promessa maravilhosa que não se encerra apenas nesse recebimento de poder, mas essa promessa do retorno de Jesus, do julgamento do mundo, da condenação do mal, do encerramento da dor e do pranto. E esse dia vai ser maravilhoso. Quando ele vier, será um dia de glória. E eu não diria encerrará a história, mas iniciará uma história perfeita, uma história plena, uma história eterna da igreja junto a Deus. Essa é a história da Bíblia. Eu quero te convidar a ler a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, leia de capa a capa, leia vários detalhes que vão acontecendo e comenta aqui embaixo qual é a parte que você mais gostou, qual é a sua parte preferida. Tchau, tchau!